Oi, gente, eu já fiz o meu retoque desse mês agora. Estamos em julho. Oi, meu amor! Tô aqui, bebê. Meu retoque de julho. Eu só fiz 3 retoques. Eu decidi não fazer o quarto. Percebi que meu cabelo tá ficando mais oleoso do que o normal. Eu não sei o que tá acontecendo e isso tá me deixando um pouco assustada, né? Eu uso o Enê Renard Preto Café. E aí eu tô fazendo também uma equitação com óleo, um óleo de azeite com alecrim, uma vez na semana. Tô fazendo uma equitação para testar o crescimento, né? Eu já tirei a foto, comecei mês passado. E aí quando fizer um mês, eu posso trazer aqui para vocês, para falar de alguns benefícios. E uma coisa que eu gostaria de falar é que eu andei pensando se eu iria continuar usando o Enê no meu cabelo, porque eu confesso que eu gostaria que meu cabelo passasse a ter um desenvolvimento melhor, ele passasse a ter mais volume do que ele está tendo uma queda também, não sei se tem a ver com hormônios, né? Visto que eu demoro bastante para passar o Enê, não sei se isso tem a ver também. Isso possa estar interferindo no resultado. Eu passo em média 1 mês e meio, 2 meses até para fazer os retoques, então eu acredito que isso esteja atrapalhando de alguma forma. Eu não tenho certeza, né? Mas uma coisa que eu penso é que se eu parar, eu vou ter que alisar de alguma forma, né? Porque eu não gosto. Ele vai ficar com mais volume, mas porém fica ondulado. Eu não gosto da textura do meu cabelo. Embora que depois que eu escove, ele fique bom. Mas eu escovar o cabelo, eu não vou poder escovar todos os dias, né? Pra poder tá sempre com a aparência bonita. E como eu me exercito, eu sou bastante, então eu gosto de estar com o cabelo limpo e cheiroso. E sem o Enê, eu não vou ter essa possibilidade. Então isso é uma coisa que me barra muito de desistir do Enê. Só que assim, enquanto não chega o período de eu falar sobre se meu cabelo teve um crescimento bom usando o óleo, né? Esse óleo de enquanto não chega o período de falar sobre o resultado desse óleo, que é eu misturei azeite, folha de louro e alecrim, fiz no banho-maria, tudo certinho. Marquei o dia que eu comecei a fazer a primeira aplicação, também tirei a foto do meu cabelo, né? Hoje ele está assim. Pedi para meu esposo tirar a foto do meu cabelo no dia. E eu quero ver se teve um crescimento bom, né? Se vale realmente a pena. Ou se essa questão de meu cabelo estar mais oleoso tem a ver com isso. Pode ser que sim, né? Porque eu venho percebendo, realmente é mais ou menos nessa faixa etária de tempo. Mas enfim, eu resolvi assim mais gravar esse vídeo que eu gostaria de fazer. É tipo um desabafo mesmo, né? Para vocês que me seguem, que gostam do meu conteúdo. Vocês já pararam para pensar que tem situações na sua vida, no dia a dia, que nada faz sentido? Simplesmente nada faz sentido. Eu vim essa semana, fui resolver umas coisas no centro, que eu moro em Garaçu. Eu fui para Abreu e Lima. Eu gosto muito de resolver minhas coisinhas em Abreu e Lima. Eu vim pensando em algumas coisas, né, da minha vida, e por mais que as coisas estejam tudo de boa, graças a Deus está tudo bem, saúde, meu filho, meu marido, minha família do sertão, tá todo mundo em paz. Mas bata aquela angústia dentro de você, não sei se acontece com todo mundo, né? Eu sei que vem acontecendo comigo. E aquela sensação de procrastinação, de que todo mundo está fazendo alguma coisa da sua vida e você não. Você simplesmente parou no tempo. Embora que eu sempre estou fazendo algum curso, eu sempre estou me empenhando em aprender alguma coisa, ou a letra de uma música em inglês, ou simplesmente fazer um crochê, que eu gosto também, ou até de evoluir na questão do marketing, essas coisas assim. Mas parece que você não sai do canto. Parece que quando você olha no Instagram, as pessoas estão evoluindo. Cada pessoa está fazendo uma coisa, está indo para frente, mas você não. E de repente eu pensando isso no Uber, né? Na volta. E eu pensando assim,
não adianta ficar se comparando com as pessoas, porque a gente sempre vai achar que tá ficando para trás. E eu tava com aquilo tão intenso dentro de mim, era tão real, tudo que eu tava pensando, eu assim dentro do Uber, eu pensando sozinha para mim, olhando para fora e pensando, que eu acabei verbalizando, né? Acabou saindo de mim o que eu tava falando, que foi até questão de procrastinar. E eu sei disso porque eu fiz assim, com a voz baixa, mas eu fiz. E daí o Uber olhou pelo retrovisor, né? Aquele do meio do carro. Ele olhou. Aí eu percebi, eu digo, nossa, olha só. A gente julga tanto as pessoas. Por exemplo, você vai passando no meio da rua e você vê alguém gesticulando, falando sozinho. Não é isso? Sempre acontece. Eu tenho certeza que você já viu alguém fazendo isso. Eu vejo. E de repente você diz assim, poxa, aquela pessoa já tá meio, ó, não tá batendo coisa com coisa, porque tá falando sozinho. E de repente, do nada, eu me vi, eu falei sozinha. Eu simplesmente tava falando comigo mesmo, no meu interno, mas saiu, verbalizei, embora que baixinho, né? É tanto que eu percebi isso porque eu escutei minha voz, embora muito baixinho, mas eu escutei, e o Uber simplesmente olhou pra mim. Então, é como se assim a gente passasse a maior parte do nosso tempo julgando o outro, criticando, querendo sempre não errar, sempre fazer o que é certo, tendo vergonha de algumas atitudes. Eu não fiquei com vergonha dele ter visto, mas me bateu aquela sensação de tipo assim, será que ele teve a mesma impressão que muitas vezes eu tenho de algumas pessoas? De ver alguém conversando sozinho, de repente tá lá na rua, eu olho e eu não tô vendo fone de ouvido, não tá no telefone. A pessoa realmente está conversando sozinha. E aquilo aconteceu comigo. E eu aprendi o quê? A gente não deve julgar as outras pessoas pelo que a gente acha. Tem pessoas que talvez me vejam e tenham uma impressão e talvez me julguem por qualquer coisa, né? Simplesmente por qualquer coisa. Feito, a gente julga por ver uma pessoa falando sozinha. A gente pensa logo que é doido, né? E é interessante a gente não julgar e também não se comparar com o outro, porque a caminhada do outro é do outro, a nossa é a nossa. Eu gosto muito de questão de neurociência, de o poder do pensamento, estudar a mente. Eu gosto muito disso, mas eu também gosto de milhares de coisas. Então, na verdade, tem situações que eu não sei organizar. Eu não sei colocar tudo, separar numa caixinha e de repente, eita, eu gosto mais daquele assunto, eu vou seguir aquele assunto. Minha mente fica sempre assim, então muitas vezes eu me sinto muito perdida. Crio um canal sobre questão de cabelo, que é esse do Enê. Aí de repente tenho o meu perfil da minha cachorra, que é Michone, que é um perfil de mais, agora no YouTube, tá com mais de 5.000. Segue amigos, né? Tenho também no Instagram dela. Aí tenho também que eu faço lá da Rede Vizinha, que é com efeitos, né? E eu reposto ele lá no YouTube com efeito. E lá na Rede Vizinha eu tenho mais de 1.000. Então é como se eu ficasse. Aqui é só um desabafo, tá? Que vai ficar para mais pra frente quando eu tiver evoluído mais ainda e simplesmente eu quiser lembrar disso, né? Vai ficar gravado. Me sinto muito perdida nesse meio, não sei em que focar. E é nisso que muitas vezes eu acho que as pessoas estão à frente. Poxa, é como se aquela pessoa soubesse o que ela quisesse e seguisse o caminho dela, mas eu não sei o que é que eu quero. E isso me causa muita dúvida, simplesmente causa muita dúvida. De repente eu estou usando o Enê, e aí já são o quê? Uns 4 anos, por aí. Vai fazer 4 anos, uma coisa assim. E daqui a pouco me dá vontade de desistir, de parar de usar. Digo, poxa, se eu parar de usar o Enê. Mas só que aí eu me lembro de quê? Eu não gosto do meu cabelo centralizado, pelo menos a franja. Mas eu vou ter que meu cabelo é super ondulado. Então, eu vou ter que fazer o quê? Escovar. E eu não quero estar usando esse tempo que eu tenho, já que eu faço tanta coisa. Só um pouquinho. Eu não quero estar usando
gastando tanto tempo, sendo que eu quero investir em outras coisas, né? Eu quero aprender mais sobre esse universo, eu quero desenvolver, eu quero desenrolar, eu quero focar numa coisa só. Eu não quero ficar dividindo minha energia e minha atenção para tanta coisa e de repente eu não ser boa em nada. É o medo que dá também, você não ser boa. Você vê pessoas com tantas habilidades, com tantos seguidores, tantas curtidas, tantos compartilhamentos, e você olha pra você: oi, meu amor! Oi, bebê! Vou mostrar pra você. Vem cá, meu amor, vem, minha princesa. Que linda, olha que linda. Veja que linda ela aqui. Oi, meu amor. Esse novinho, mãe, tá com 40 dias, mãe, olha. Olha que linda, nem tomou banho ainda, tá fedorenta. Gostoso. E de repente você não ser boa em nada, sendo que você olha pra muita gente e tem pessoas que... Ai, linda, dormiu agora. Essa não é Michone, essa é Xena. Michone tá amuada porque essa bebezinha chegou ontem aqui em casa. Ai, linda. Ai, linda. E Michone, que tem 2 anos, tá super amuada ali, né? O ciúme. Faz parte. Então, é isso. Era um desabafo que eu teria que gravar, eu tenho que gravar. Se você realmente gosta de mim, do que eu falo, do meu conteúdo, da minha pessoa, você continua me seguindo, tá? E eu espero trazer mais desses desabafos, porque tem que me fazer bem, tem que me fazer bem. Eu quero colocar em algum lugar. Deixa eu colocar ela no chão, porque eu acho que ela vai fazer alguma coisinha. Eu não quero que seja em mim, não. Meu amor, fica aí, meu amor. Eu acho que o YouTube é uma plataforma muito boa em que não são só pessoas para xeretar, né? Para querer falar mal de você, ou rir, ou lhe criticar. Então, há uma plataforma que eu decidi escolher, foi essa do YouTube. Então, eu vou ficando por aqui. Depois eu trago mais conteúdo sobre o Enê. Está secando o meu cabelo agora. Vou dar um pouquinho de atenção ao meu bebezinho. Tchau.